Tá, vamos lá. Fala, rapaziada, uma ótima terça-feira para todo mundo, tudo bem com vocês? Bom, hoje, infelizmente, eu não estarei presente, mas vou deixar a cargo a apresentação dos dois apresentadores do programa, meu amigo Rafael Costa, Eric Pincel, com esse convidado que eu simplesmente adoro. Ô Adelmário, meu querido, infelizmente não pude estar por aqui, mas desejo um ótimo podcast, um bom bate-papo, tá bom? E saiba que eu sou seu fã e tô sentindo muito não estar presente aí com vocês, tá bom? Rafa, Pincel, Adelmário, é com vocês. Tchau, tchau, gente! Salve, salve, minha família. Muito, mas muito boa noite. E hoje eu tô tendo o prazer de fazer a abertura do programa, porque Sandro tá de folga. Sandro não teve, então hoje a honra é toda minha. E muito obrigado por contar com vocês aqui mais uma vez, mais uma terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Meu recado de lei. Lembrem, eu tenho 5 filhos, 3 cachorros, 2 papagaios, um periquito e um cágado. Todo mundo depende de uma curtida e um compartilhamento desse vídeo para ajudar a live. Por favor, me ajuda. Hoje a gente tem um convidado, Rafa, muito mais que especial. Muito. Importadíssimo. Importamos de longe, de Barro Vermelho. Quem não conhece Barro Vermelho? Do lado de Curaçá. Não conhece Curaçá? Pertinho de Juazeiro. Rafa, fale mais um pouco. Pois é, cara. Boa noite. Você que está chegando agora aqui, mais uma edição do Sem Filtro Bahia Cast no ar. Lembrando que você deve e pode conferir os programas anteriores. Já passaram por aqui grandes nomes da música e muitos outros virão hoje, como você acabou de dizer. Temos aqui uma lenda viva da nossa cultura nordestina, mas tenho que reforçar também um segundo convidado muito especial aqui nos acompanhando hoje, um cara que tem uma estrada aqui longa na comunicação no estado da Bahia. Mais longe do que Juazeiro, Curaçá e Barro Vermelho junto. Pois é. Então ele está aqui, né, para nos honrar com sua presença também. Muito boa noite, Adailton Santiago. E aí, meus queridos, boa noite. Olha, para mim hoje fica até difícil, que eu estou tentando substituir Sandro Dias, eu sem barba e sem músculos. Pelo menos você tem cabelo. Aí você pegou pesado com o Sandro. Eu quero ver ele com aquela musculatura toda, se você faria essa brincadeira pessoalmente. Pois é, gente. Então estamos aqui hoje com ninguém menos do que o grande Adelmário Coelho. Seja bem-vindo. Boa noite. Uma alegria muito grande estar com vocês. E em nome do Sandro, né, eu quero agradecer o convite para vir participar aqui do Sem Filtro Bahia. Muito bacana essa interação. Uma noite especial para a minha nação forrozeira que me acompanha por mais de 32 anos. Tenho gratidão e carinho realmente por esse afeto, por esse amor, por esse entusiasmo, né, que essa galera me dispensa assim, em todos os lugares, graças a Deus que a gente tem andado. Então, Rafa, um forte abraço para você, Pincel também, Adailton, esse aqui eu já conhecia há mais algum tempo, é a voz viludo da Bahia. Mas depois realmente... de pessoal aqui dizer que eu estou mais longe do que Curaçá. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Maravilha. Pois é, Pincel, quer começar então a rodada de perguntas? Rapaz, eu quero começar mais uma vez aqui. Tem uma coisa que eu não consigo disfarçar, é o lugar do fã. Aqui a gente tem que sentar no lugar do fã, de respeitar esse cara que representa a nossa cultura e, mais do que tudo, um estado que tem 417 municípios. E a cultura forrozeira muitas vezes é colocada em segundo plano. Vamos lembrar, sou do carnaval, vocês sabem disso. Mas eu tenho que frisar que o São João, de fato, é uma festa de uma responsabilidade absurda e uma festa de um tamanho muito maior do que o carnaval. Não estou falando de questão de importância, mas de tamanho. São 417 municípios com festas, uma agenda maluca que acontece e que precisa ter muito gogó, muita vontade e muito conteúdo para sustentar. E hoje a gente está com um cara que representa tudo isso aqui. Eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente sobre essa história lá de Barro Vermelho, antes de chegar aos 17 anos em Salvador, Bahia. Falar um pouquinho dessa pessoa que você foi antes da música. É importante a gente entender, para o jovem entender, que antes da música muita coisa aconteceu. Com certeza. E quando você fala 417 municípios, Céu, acho que você não está incluindo aí os distritos, né? Não. Barro Vermelho, por exemplo, até hoje faz um São João muito mais, digamos assim, grandioso do que a própria sede. Pra você ter uma ideia. Então, imagine nesse país que é a nossa Bahia, a potência
dessa festa, o que ela gera de oportunidades, inclusive pesquisas aí oficiais, que economicamente, na cadeia produtiva, ela só perde aí para o Dia das Mães. Eu não sei como é que está isso agora atualizado, mas eu tinha essa informação aí da antiga Bahia Tussa, e eu espero que continue dessa forma. Você vê o jovem, você pergunta a ele, o que você quer? Quero forró, quero dançar forró. E há um engajamento bem maior. Mas, cara, como você falou aí, eu nasci em Barro Vermelho. Barro Vermelho, gente, é um distrito da cidade de Curaçá. Curaçá tem, hoje, acho 36, 37 mil habitantes, cidade pequena também. E Barro Vermelho, onde eu nasci, 2 quadras, Rua de Cima e Rua de Baixo. Não dá nem pro cara se perder. Não, que lá é assim, Não, na Rua de placa. Cima você grita, o cara lá da Rua de Baixo, né? E naquela época lá só tem o orelhão, pô. Lá em cima, quando tocava, o cara saía correndo lá para ir por E ele. lá tá assim, na entrada tá a plaquinha, bem-vindo. Na mesma placa atrás tá escrito volte sempre. Não gasta nem das placas. Pra quê? Como todo menino interiorano, né? Conhecendo essa realidade, principalmente da seca. Por que eu digo isso? Porque ela foi muito fortemente, digamos assim, cruel, né? E é cruel com as comunidades. Meu pai, naquela labuta, cara, de salvaguardar, digamos assim, a sua criação, né? Evidentemente que exigia aí um esforço grandioso. Porque passavam, cara, 3, 4, 5 anos sem chover. Nossa. Imagina. Mas olha, E Ademar, lá atrás, lá, o que é que tinha lá? Ouso lhe dizer uma coisa interessante em relação a isso. Só que esse tipo de ambiente criou homens como Adelmário Coelho. Obrigado, Porque Adailton. tempos difíceis, lugares difíceis, constroem homens fortes. Talvez uma galera que esteja em outros lugares onde tem uma facilidade maior de clima, de tempo, de disposição e disponibilidade de tudo, dos recursos, não teria a mesma força que o homem nordestino, que a família nordestina tem. A dificuldade, ela vem para lhe fazer forte. E isso, hoje, a gente também ouve nas músicas dele. Verdade. Eu vivi a minha infância até os 17 anos lá em Barro Vermelho, ajudando meu pai, né? Naquela labuta diária, acordar antes do galo cantar, né? E ir para a labuta até a hora. Quando o galo cantava, o cheirinho do café já subia no fogãozinho de lenha. Já tinha que estar em pé, velho. Eu sou da roça também, eu sou da roça. Você é da roça, né? Sim. E aí, claro, até os 17 anos, eu convivi aí dentro desse cenário, que é um cenário difícil. Hoje, se você comparar aquela época, quando a gente bebia água de cacimba é aquele poço que você caça, lá não é tem poço que explicar, artesiano. Porque muita gente não sabe o que é não cacimba. É poço artesiano. Vamos ao Google. Você bota trabalhadores para ir cavando até onde você encontra uma minação. Isso é água para beber, cara. Estamos falando da sobrevivência humana. Graças a Deus, Barro Vermelho, nós conseguimos fazer uma revolução e aí eu usei a minha cidadania mesmo para poder, como assim, um desafio, entendeu? Reverter esse quadro e realmente nós conseguimos. E aí com 17 anos, eu não sei onde é que eu li ou ouvi alguma coisa do Exército que eu me apaixonei. Entendeu? Eu criei assim uma admiração tão fantástica pela força. Eu digo, eu vou servir o Exército. Mas não queria servir o tiro de guerra, porque o tiro de guerra se serve aqui dali, você não faz engajamento. Aí eu tive que sair aos 17 anos para Salvador. Nessa época você já tinha vindo à capital anteriormente? Nunca. Ainda não? Não tinha visto nenhum mar ainda. Pois sabia isso, não. E aí peguei o ônibus, que aquela época fazia a linha, o ônibus era da São Luís. Lembro como hoje minha mãe já não está mais aqui, foram lá me despedir, um chororô danado, aquela agonia, né, primeiro momento da separação. O filho que se empenou, criou uma asinha, vai começar. Época, não dizia que vinha para Salvador, não, vou para Bahia. Vou para Bahia. Aí vim para aqui, entrei no Exército, servi o Exército, gostei pra caramba e engajei. Engajar é quando você sai de recruta para o soldado efetivo. E aí até hoje você tem um prazo, não sei se são 8, 10 anos, depois você sai. Nesse caso, entendeu? Nesse caso O recruta não, você passa 8, 9 meses, 10 meses, e aí depois você é dispensado.
Eu, como não tinha ninguém em Salvador, eu era o que diz no Exército hoje, né? Um laranjeira que tomava café, almoçava e jantava no quartel, sem sair mesmo. Bom, então eu estou ali, né, realizando um sonho, uma admiração pelo Exército e feliz da vida. E aí passaram-se 6 anos. Aí eu percebi que eu digo, pô, eu acho que agora eu vou pegar outro caminho. Acho que aqui eu já estou contente, satisfeito, né, desse desejo. Foi quando estava chegando ali o polo petroquímico e eu aí fiz um curso de supervisor de segurança industrial. Vocês sabem o que é supervisor de segurança industrial, né? A função dele é cuidar da segurança dos funcionários como um todo, orientação, palestra, meio ambiente, o risco, análise de risco, tudo isso aí. E também me empolguei, tanto a patrimonial como a industrial, né? São 2 frentes de segurança que tem. O complexo, quando chegou aqui do polo petroquímico, foi revolucionário. Para a economia da Bahia, Sim, certamente. Foi uma coisa assim, e né? De uma certa forma. Continua sendo. Né? Bom, e aí eu fico lá por 20 anos. Aí você, Pincel, me perguntou, e a música, onde é que pode estar? Não estava nada ainda. Tinha o gosto do jovem, né, pelo gênero musical, forró, e isso era uma coisa... Mas nem aquele trio nordestino, assim, de bar, de final... Não tive. Nada? Não teve. Não tive escola, vamos dizer assim, né? Porque o barzinho é uma escola. Sim. Muito potente. Eu não digo que... Eu fiz até alguns shows, mas depois que já estava mais ou menos com um grupinho, né? E de uma forma totalmente autodidata também, não é isso? Sim, autodidata. Pelo que você escutava... Nem hoje eu sei nada de partitura. Sim. Dominguinho, um dos maiores do mundo, do século, ele não sabia ler uma cifra. Entendeu? Mas quando se bate uma nota aqui, eu já sei. Eu vou em cima dela sem... Então Por isso é que eu digo, como é que eu vou afinar o Rafael? Não tem como afinar o Rafael. Eu posso, evidentemente, se ele tem uma boa noção musical, eu posso ajustar, claro, Sim. com alguma técnica e tal. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. O Will Coelho, que está agora dando os primeiros passos na carreira, é afinadinho, canta direitinho, já foi lá comigo, meu dançarino, depois estagiou aí pra caramba, anos comigo, e eu botava para ele cantar 3, 4 músicas. Mas a filha, Daiane, e o outro, o William, que é gêmeo dele, cara, você dá uma nota aqui, ele vai para ali. Se dá aqui, ele vai para lá. Não vou julgar. Tem nada a ver, vou julgar. Cara. Não tem nada a ver, absolutamente. E ele reconhece isso, viu? O bom é esse, reconhecer. E aí, cara, com esse tempo no Exército, 1994 é que eu dou o passo. 1994, nós estamos falando de 32 anos, não é isso? Romário estava sendo campeão junto com o Brasil, Copa do Mundo. Romário fazendo gol e você fazendo gol aqui. Então, cantado. Cara, foi aí onde eu comecei a dar efetivamente os passos para a música. E fiquei entre a música e o polo ainda uns 6, 7 anos. A conta tinha que ser paga no final, né? A música tinha a previsibilidade de saber o seguinte: eu quero o meu salário no final do mês. Eu já compreendi que a música não é assim. Ela pode lhe dar até muito, mas ela pode não lhe dar nada também. Sim. Muitas vezes demora, né? Demora e demora muito. Demoram, às vezes, e eu tive a felicidade de não começar dependendo dela. Porque eu vi vários momentos assim tristes, né? De músicos talentosos. Pô, o cara quer tocar num barzinho, o cara oferece um jantar, oferece um... Peraí, até velho, hoje. É uma falta de respeito, uma coisa dessa. Isso se repete. Eu, graças a Deus, pulei essa etapa porque eu tinha um emprego legal no polo, ganhava bem, estruturei minha vida. Em 1994, eu parti para Caruaru para gravar meu primeiro projeto. Pô, foi ousado, vai logo em Caruaru, né? Ali, Agora, só na por que você pergunta beber assim? Na fonte. A Bahia é o quê? Pô, essa potência musical, né? A gente for falar aqui dos artistas que essa Bahia tem, mas a Bahia não tinha tecnologia forrozeira. Não tinha mesmo. Aprendeu. Hoje é outro cenário. Mas lá, você não encontra... Olha, rapaz, Adaildo pode se lembrar, não sei, mas Fel do Acordeon era um deficiente visual. Sei. Que tocava no restaurante Uauá, entendeu? Ali no bairro de Itapuã, que eu frequentei pra caramba e fiz várias amizades.
E isso aí foi que me estimulou a entrar na música verdadeiramente, entendeu? Porque eu ia para lá tomar minha cervejinha com minha esposa, e vez por outra dava uma canja. E eu comecei a fazer amizade com essa rapaziada. Era o único sanfoneiro que tinha aqui na época. Mais ninguém. Hoje, cara, poxa, nós temos aí, graças a Deus, uma fartura, vamos dizer assim, de sanfoneiros bons sanfoneiros. É que chegava a ser até estranho, né? Uma terra que consome tanto forró, né? Com esses 417 municípios, mais os distritos, mais povoados. as outras cidades, né? Pelo Nordeste. E aí, você não ter. E assim, como se diz, na Bahia não nasce, estreia. Mas não estreavam forrozeiros. A gente não tinha essa tradição de forrozeiros aqui. Não tinha. E é muito... Olha aí, se eu chegasse lá na Piatã, na Itapuã, para tocar no mês de março... Mas nem pensar. Eu recebi de um querido diretor da Itapuã: você tá ficando maluco, você vai tocar forró mês de abril aqui. A primeira resposta, pode saber mais ou menos quem foi. Eu digo: rapaz, sim, abril. Não, só até tocava mês de junho, passou, né? E olhe lá, hein. Carnaval passou, a gente já começa a pensar mês de junho e olhe lá. Hoje não, graças a Deus você vê, mesmo que ainda seja um projeto e um produto sazonal, né, mas você já vê tocar fora, assim, do centro ali da festividade máxima, que são as festas. Eu não sei como funcionava juninas antes, né? Mas uma coisa que me chama muito a atenção nos grupos de forró em Salvador, porque Salvador é o que você brincou mais cedo, Adailton. Vou pra Bahia. Parece que é um lugar parte desconectado de grande parte do interior. Porque a Bahia é um estado muito grande. Muito. Né? Então a cultura soteropolitana, muitas vezes, ela não comunica com a cultura de grande parte do nosso interior. O norte, que é a cultura sertaneja bem forte. Você tem a questão de um clima muito diferente de Salvador, a ausência do mar, então muita coisa vai diferir. Você pega um país, por exemplo, como a França, que é quase do tamanho do estado da Bahia. Imagine. Quando você vai para o sul ou para o norte e leste, até é igualzinho a gente aqui, o sotaque, os costumes são totalmente diferentes. Então, exato. E eu vejo que a gente passa muito por isso. Isso. E eu vejo que a galera de Salvador, do forró, ainda hoje, ou pelo menos hoje, parece uma tribo. Todo mundo tá junto ali, curte junto, dança junto, vai para os eventos, você vê muito povo assim, as mesmas pessoas. Uhum. E lá atrás, quando você começou aqui em Salvador, você tinha essa noção de o espaçamento ser limitado ali para aqueles grupos que estavam caminhando juntos e a dificuldade de furar aquela bolha ali? Cara, não existia. O único restaurante que tocava forró aqui era o restaurante Uauá, no bairro Itapuã. O nome da senhora, acho que ela ainda é viva, Dona Joana. Ela abriu até um negócio lá no Pelourinho, mas com outro... ele tá... Ele é forrozeiro. Na verdade, era na minha vizinha, porque eu tinha um restaurante lá, era o Uauá também. Não é? Exatamente. Agora, só que na Quintas Berro d'Água. Era com outro formato, né? Não o de forró mesmo, lá no Pelourinho. Mas onde eu me encontrei foi lá em... Olha, era lotado. Sexta e sábado você tinha que chegar cedo. Também não eram essas coisas todas, né? O espaço era bem resumido. Era um trio de forró em cima de um tamboretezinho ali e o pau comia e você era feliz. E quando foi que você teve certeza que essa decisão de seguir a música... claro, você já falou, né? Você veio de outras carreiras, da disciplina do Exército, depois de um trabalho, né, formal ali. Rodei táxi aqui. Pois é, rodou táxi. Várias outras atividades, assim, mais, digamos, cartesianas. E aí você foi para a música, que é algo muito subjetivo, muitas vezes, que você, como mesmo disse já, às vezes você não sabe se vai dar certo. Quando é que você teve certeza que a decisão que você tomou pela música, né, que era a paixão também que você tinha, que você ia seguir isso provavelmente para o resto da vida? Vou rasgar minha carteira de trabalho. Pois essa decisão, junto com minha esposa, Marinalva, né, que me acompanha, são 48 anos juntos. Eu só tomei, mesmo a música me puxando já, porque chegou um momento em que eu comprei uma Kombi, eu carregava os músicos na Kombi. Olha a vida melhorando. Eu ia deixar na porta os músicos quando terminava de um show, mas a decisão ela só foi tomada quando eu percebi que existia um caminho, que ele seria com certeza interessante, mas não abriria mão da minha aposentadoria no Polo. Eu tinha que me aposentar primeiro.
Como eu trabalhava na área de risco, eu pude garantir o feijão. Vamos dizer assim, bom, a partir daqui eu tenho isso. Então eu posso sair hoje, largar um emprego desse. Se eu chegava, quem trabalhava no polo naquela época, cara, chegava em qualquer lugar para comprar, se você falasse que era do polo, não precisava fiador. Era uma coisa assim, isso está marcado em mim. Um prestígio danado, porque você ganhava bem mesmo, cara. Era um... Hoje, evidentemente, acho que não está nessa realidade. Eu trabalhava numa empresa com 1.000 e poucos funcionários, ela, com toda essa tecnologia que chegou no mundo, ela reduziu aí a 200, 300 pessoas. Também com o crescimento passou da cidade. a terceirizar, entendeu? E foi outra coisa. Então, a decisão mesmo veio quando eu concluí a minha aposentadoria. Eu não peguei ela no 100%, mas eu digo, olha, o que eu tenho aqui dá para me fazer o enfrentamento. Quando chover, dá para... E aí, graças a Deus, cara, hoje, completando 32 anos, tenho gratidão demais à música, a essas pessoas, como eu falei, que eu chamo carinhosamente da minha nação forrozeira, que me prestigia até demais. Falando em nação forrozeira, qual foi a música que tirou Adelmário Coelho do sonho de ser um artista e o transformou de verdade num artista? Em 1994, eu saí com um propósito, peguei uma folgazinha na empresa, negócio de 5 dias, 4 dias, e eu digo, eu vou gravar um tape em Caruaru. Já expliquei para vocês por que Caruaru, porque lá tem a tecnologia forrozeira. Então os caras vivem isso. Pernambuco, assim como o forró está para Pernambuco, o axé está para Bahia, velho. Então cada um tem sua tecnologia. E aí eu fui imediatamente para lá, 1994. Aí gravei 10 músicas. Na verdade, eu cheguei com uma música apenas para gravar. E quando eu estou no estúdio, o cara me ouviu cantando, cara, vamos gravar um tape aqui. Eu digo, cara, eu só tenho essa aqui, Barro Vermelho de Sua Realidade. O vento sopra levantando o poeirão, o sol castiga, a seca é forte, meu irmão. A terra ardendo, pedindo molhação, capim secando, não alimentar mais não. Falando de quê? Da seca lá de Barro Vermelho. Ela vai, né? E da discorrendo e da realidade do sofrimento. Ele, não, rapaz, você está na capital do forró, pera ainda. Chamou Onildo Almeida. Esse cara, só Luiz Gonzaga deve ter gravado umas 200 músicas dele. Trio Nordestino, tudo que você pensar aí. Onildo Almeida está com 95 anos. Quando ele completou 90, eu gravei uma música em homenagem a ele lá em Caruaru. E esse cara chegou lá com 4, 5 músicas, me deu. Eu tive que aprender, copiar e tal. Enfim, gravei o primeiro projeto em Caruaru. E olha, Pincel, em Caruaru, naquela época, fundo de quintal já prensava o vinil, velho. Já prensava. Olha, isso é coisa para grande gravadora daí. Já em Caruaru, estou lhe falando de 1994. E aí eu fui no Pelourinho, tirei uma foto. Quem tem esse projeto aí, no Balanço do Forró, que era a música de Onildo Almeida, intitulei esse projeto no Balanço do Forró. Quando eu estou com esse tape, eu volto, né, para minha Bahia. Aqui região, Senhor do Bonfim, Jaguarari, Juazeiro, nada mais. Porque se eu chegasse aqui em qualquer rádio, não tocava, não tinha cenário para isso, não. Eu digo, rapaz, esse negócio eu acho que em perspectiva. Aí, em 1995, eu voltei. Agora eu vou gravar de uma forma mais planejada, vamos dizer assim. E quando eu estou lá no estúdio, chega um cara, um compositor, que já não está mais com a gente, o nome dele era João Caetano. E ali ficavam vários compositores para oferecer músicas aos cantores, né, que chegavam ali para o mês de junho e tal, para gravar. Ele, Caba Velho, ele gostava de tratar as pessoas assim. Olha, porque falaram, tem um baiano aí tal, que está gravando. Tal. Eu tenho uma música aqui para lhe mostrar. Aí ele, quando cantou para mim, me apaixonei. Não fale mal do meu país, da minha gente, esse povo varonil. Fale da França, da Itália ou da Espanha, da Rússia ou da Alemanha. Mas não fale do Brasil. Aí eu me apaixonei. Brasileiro pra caramba, velho.
E eu ia falar justamente dessa música, que para mim nenhuma outra, por melhor que seja, para mim tem mais cara de Adelmário Coelho do que essa música. E essa música tem assim de uma brasilidade, de um amor por sua terra. Nacionalismo. Sabe, é uma coisa que é bonito. É bonito. É, porque fala exatamente dos valores, né, do Brasil. A gente sente, apesar de tudo, mas você sente que o povo é Brasil, vamos dizer assim. Sim, tenhamos todos os problemas, Mas você, que estejamos chateados. como homem de rádio, e com certeza sabe também, no Polo era um reduto muito oposicionista. E essa música, na edição, não sei porquê, embora eu considerasse uma música, digamos assim, de primeira, e você sabe, como homem de rádio, quando você quer colocar uma música que, pelo menos na sua visão, ela pode fazer alguma diferença, você bota logo como a primeira. Ela foi a sexta na edição. Quem pega o CDzinho lá, porque aí já foi o primeiro CD, cara, 1995. Mas por que essa música também, ela teve um empurrão muito grande, que de uma certa forma também empurrou o cantor, né? Quando eu gravei, mandei fazer 3.000 cópias, cara, em São Paulo. E o caminhão que vinha, eu tenho aqui, ó, um áudio. Ele não está mais na rádio, mas ele era locutor, estava na rádio. E a carreta que vinha com essas 3.000 cópias e várias outras, né, carga, tombou ali próximo a Porto Seguro e foi saqueada. Uma senhora, cara, chegou nessa bagunça, pegou alguns CDs e entregou a ele. Eu não sei se você já ouviu falar nesse personagem, Charles, da FM Porto, de Porto Seguro. Estou falando de fato. E entrou. Tem um áudio dele aqui falando sobre isso. Não sei se é o mesmo, mas se é o que eu estou pensando, a gente trabalhou junto na rádio lá em Eunápolis. Então, cara, eu não sei se é Charles. Ele era locutor, ele chegou a ser diretor da rádio depois. Você está vendo a importância de estar ao lado das lendas aqui. E até ele chegou a ser diretor da rádio, cara. Se foi esse que eu estou pensando. Então é como ele me conta, Ademar, essa senhora entrou. É um anjo, cara. E me entregou. Cara, eu fico pensando assim, a intuição dessa senhora, a ideia de sortear, distribuir com ouvintes naquela época, será se isso já existia, velho? E ele começou a, pelo menos, dar alguns CDs, né, pra galera. Lembrando, os CDs que chegaram até lá por conta de um acidente. De um acidente. Atrasou a entrega aqui, mas abriu um novo cenário. E eu fiquei puto da vida, velho, quando eu soube que tombou. E o melhor de tudo, que ele tá falando da história que ele foi para Senhor do Bonfim, ele foi pro norte do estado. A carreta virou no extremo sul. E lá, Passarela do Álcool, é uma cidade do mundo, né? Não é forrozeira. Mas você lembra da pirataria? Sim. É isso que eu ia naquela falar. Época. Pirataria teve. Você sabe onde essa música entrou? Também. Na pirataria. Tá? Eu tenho lá. Eu imaginei. Entendeu? DVDs ali com ela ali, cara. Você digo junto, indignado, porra. Gastei meu dinheiro. Cara, junto ali na Passarela do Álcool, tocando forró. Foi parar nas coletâneas. Porto Seguro não fazia nem São João, velho, naquela época. Porque Porto Seguro vivia o verão. E aí a música começou e chegou de forma espontânea mesmo mas tá bom, mas chegou pra você de volta quando? Porque isso aí tava acontecendo e você tá sem saber de nada. Tava acontecendo, mas lá no fundo da capinha do CD tinha o telefone da minha casa. E aí já tava tocando então? Mas você entendeu? Já tava tocando. Você tava entendendo por que tava tocando? Não tava. As pessoas estão gostando, quer dizer, gostaram. Não, eu entendi a pergunta de Pincel. Se você associou o que estava acontecendo ao que tinha acontecido do acidente. Ao acidente. Não. Eu tava, evidentemente que a música chegou na rádio porque eu não distribuí, ninguém distribuiu. E depois ele me relata isso. Rapaz, eu tenho sua música aqui por isso, isso e isso. Tinha um telefone lá de casa e comecei a receber ligações. Ligações, inclusive, que eu tive que me organizar com banda, com essa coisa toda, para poder fazer frente ao que a demanda diz. Aquela shows, imagem que lá eles, né, já criaram de Adelmário Coelho. mas não tinha nada, velho. Eu não me lembro se eu fazia um show. Tinha nada ainda não. Começou, eu estou respondendo a sua pergunta, qual é a música mesmo, que fez a diferença, né? Uma diferença na caminhada. Eu diria que ela. Claro que vieram muitas outras depois, mas ela foi... Dessa época, Adelmário, pra cá, você que já gravou aí durante vários anos, em algum momento você se sentiu pressionado a mudar o seu estilo?
seja por gravadora, por empresários, produtores, para alcançar, né, um público talvez diferente? Já teve esse tipo de pressão? Não, nunca tive. Mesmo porque, velho, seria difícil pra caramba eu cantar uma música de duplo sentido, denegrindo a mulher, cachaçada. Não dá. Ou vai gostar dessa forma aqui, ou da outra eu não vou. Por dinheiro? Você tem uma ideia, quando eu gravei um projeto em 2001, em homenagem ao trio nordestino, Lindu, Cobrinha e Coronel, eu gravei esse projeto em Timbaúba, ainda Pernambuco. Meu diretor, produtor musical, ele até hoje, ele tem quase 30 anos comigo, assim, 20 e poucos anos. E nós gravamos lá, passei quase um mês em Timbaúba, gravando o quê? Um projeto, né, do trio nordestino, porque eu sempre fui fã do trio nordestino, sempre foi minha referência musical. Luiz Gonzaga é a estrela maior. Mas eu gostava de ouvir a voz de Lindu. As melodias, as harmonias, porra, é perfeita, cara. Quem pegar um projeto do trio nordestino, Lindu, Cobrinha e Coronel, é perfeito. É uma coisa assim, entendeu? Hoje você quer dar uma modernizada, mas não adianta, você não acha nem caminhos para isso. E quando eu gravei esse projeto, que eu intitulei Visita ao Trio Nordestino, cara, explodiu assim. Tinha umas revistas que chamava Sucesso, CD Sucesso, alguma coisa, lembrei dela, alguma coisa, que ela fazia rankings de vendas e posicionamento nacional. Esse disco, em venda, chegou em 24º lugar nacionalmente. Pois é, de algo que é de nicho, Exatamente. Não é concorrendo forró com forró, não. Forró Sim. com todos os segmentos. Todos os estilos. Ali musicais. foi outro impacto na carreira. E sabe quem eu recebi aqui em Salvador para negociar comigo? O diretor da Sony. Quando ele viu esse sucesso, muito, ele viu, me lembro, foi eu e meu filho, William, aquele hotel de Itapuã que hoje era 4 rodas, agora é Deville agora. Deville. Isso. Nos reunimos ali. Aí, eu já, né, um pouquinho experiente, e combinando com meu filho, eu digo, cara, o Nordeste eu acho que é mais fácil você atingir. Eu vou propor para esse cara que ele faça uma divulgação pesada São Paulo e Rio. No Sul. Eu quero ver a partir daí, onde eu não existia, né? E aí foi onde impactou a negociação. E nessa Mas época... ele veio aqui porque realmente o próprio trio nordestino, Luiz Mário, é o filho do criador, né, que é Lindu. Hoje está tocando aí a 7ª geração, me parece. 6ª ou 7ª geração do trio nordestino. O impacto que deu também na carreira das gerações que vinha foi grandioso, porque foi mesmo, foi revolucionário. Eu me lembro que eu passei a fazer show em Caruaru quando um cara pegou, entendeu, esse CD e começou a ouvir. Foi onde eu comecei a atravessar essas pontes aí para fazer show em Caruaru, Campina Grande, e aí foi um momento assim muito bacana. Nessa época, provavelmente aí o pessoal da gravadora já estava inclusive vislumbrando de olho naquele movimento forte que chegou do forró universitário lá no Sudeste, São Paulo também. É porque ele num formato acústico, né, ele não tem nem zabumba, Ou não tem nem bateria, é só na parte da harmonia com zabumba, triângulo, agogô, essas coisas todas, entendeu? E sem modéstia, saiu uma coisa assim, rapaz. Até a editora veio em cima de mim depois, que os compositores perceberam que o disco estava numa vendagem, só que eu estava... já tinha assim, uma experiência profissional e tudo estava muito bem autorizado. Então, me lembro muito da Pierre Music, que é uma editora que representa muitos artistas aí. E aí eu achei que ele foi tão interessante que eu fiz o volume 2. Adelmário Coelho Visita o volume 2. Porque também você pegar a obra do trio nordestino, velho... Dá para fazer visitas e mais visitas e mais visitas. Dava, como eu fiz de Luiz Gonzaga também, que foi outra coisa muito interessante na carreira, quando ele completou, se tivesse vivo, 100 anos, né? Então, esses 2 projetos, eles foram fantásticos. Então, nunca tive, assim, pressão... produtor, tá? Pô, velho, eu sou democrático, gosto de ouvir, tenho uma política muito bem definida dentro do meu negócio. Aqui todos têm voz, têm vez.
Agora eu sei o que eu quero. Então não adianta, entendeu? Eu sei o que quero. E eles sentem essa segurança do que eu quero. Mas eu dou liberdade total. Assim, ó, eu nunca quis tirar a criatividade de nenhum profissional, porque eu aprendi isso muito no Polo. Tá, mas aí, quando foi que veio a ideia de a história, todo o processo, virar um audiobook? Você passou por esse processo de Passei. ter... o Everton Matos, se não me engano, foi a voz que A deu voz vida que... ao audiobook de Exatamente, Ademário. foi meu filho, William Coelho, ideia dele. Até eu ponderei na época, William, tá muito cedo, cara. Vamos construir mais lastro aí, vamos construir mais história. Não, meu pai. E aí, ele... Pô, como é o nome do jornalista até que faleceu, velho? Do livro? O William e esse jornalista. E o Everton, que hoje está na tarde, né? O Everton está na GFM. Na GFM, Isso. pois é. Na GFM, naquela época ele já foi quem estava lá. fez a locução. A gente já Isso. pensou na acessibilidade naquele momento, né? E o livro conta essa história, né, desse jovem de 17 anos que sai de lá, né, participava dos forrós, do São João, das rodas de São Gonçalo, das corridas da argolinha, das vaquejadas. Antônio Nunes, pois é. Antônio Nunes, com o William Coelho. Antônio Nunes e William Coelho. Então é isso mesmo. E aí ele traz realmente, né, essa fase da minha vida de lá até um momento aqui. Lá tem fotos interessantes, entendeu? Inclusive com a Kombi, viu que você estava falando aí da Kombi. Tem a Kombi também. E eu quero pegar um recorte que você falou agora sobre vaquejada. Hoje a vaquejada tá na modinha, tá no hype. Começou agora um processo de Fortaleza para cá. A empresa de Safadão, que é um dos maiores empreendedores do forró em Fortaleza, assumiu o circuito de vaquejada. Você, antes de tudo, tem um projeto gravado, acho que foi na pandemia. Você gravou um projeto para a vaquejada. Para a vaquejada, E porque aí, eu gosto pra caramba. Como é que você está vendo agora esse cenário? Você acha que a Bahia está num momento promissor da vaquejada, consequentemente da música de vaquejada? Como é que você está entendendo esse jogo aí agora? Assim, a vaquejada hoje, ela tem dois segmentos. Quer dizer, a minha vaquejada, enquanto lá em Bal Vermelho, e até uma certa idade, é diferente dessa vaquejada. Hoje se corre num talude de 50 centímetros de areia, o veterinário está do lado ali, toda assistência, entendeu? O boi não pode correr mais que uma vez, o cavalo também não pode, você não pode usar espora, né? A nossa não, velho. A nossa você vai para, eu diria até uma brutalidade mesmo. É você botar um gibão, uma perneira, guarda-peito, chapéu, se benzer, pedir proteção a Deus. Porque o cara soltar um cavalo, quando eu falo de soltar, é você botar um cavalo atrás de um bicho, de um animal, sem saber para onde ele vai. Hoje você tem os drones que mostram isso. É bacana, antigamente não tinha nada disso. Eu vivi isso aí, desde garoto, com os vaqueiros lá, extraordinário. E chega, poxa, me lembra que dá um arrepiozinho assim, quando eu vejo um animal que ele fica bravo, raivoso, e aí ele para e não quer correr mais. E aí, velho, ele vem pra cima de você. E você vê o cara sair do cavalo e se abraçar com esse animal, velho. E aquela quebradeira de catingueira, baraúna, diabo ali tudo. Meu Deus do céu. É muita coragem. Mas é uma tradição, entendeu? Potente a vaquejada. Duda Mendonça vocês conhecem, né? Sim, sim. Vocês lembram quando o Supremo Tribunal Federal proibiu as vaquejadas, a realização das vaquejadas, principalmente no Nordeste, né? Sim. Cara, foi um ribuliço. Porque tinha um impacto aí, Econômico também. mais de 1 milhão de pessoas seriam impactadas com a proibição da vaquejada. O cara está lá no gabinete, né, talvez não tenha sido bem informado dessa realidade, Nunca vivenciou saiu do ar. aqui. nunca Ar-condicionado. vivenciou, numa canetada diz, ó, a partir de hoje a vaquejada não pode mais em todo o Brasil. Cara, aí Duda compôs uma música, eu fiz um ajuste, fui na fazenda dele, ele me chamou, eu gravei e fui bater lá na porta dos ministérios em Brasília.
numa frente com vaqueiros, vaqueiras, produtores. Fizemos um movimento. O bom baianês foi de galera. A classe política baiana e nordestina entrou de peso também. Ou seja, eles reconheceram que eles tinham dado um passo sem... acho que analisar direito essas consequências. Porque você deixar... Cara, quando você fala da vaquejada, que você diz que é potente, é mesmo, você está falando ali só do vaqueiro e está correndo, mas o que é essa cadeia produtiva para chegar até lá? É muita coisa, velho. Além da cadeia produtiva de trabalho, de empregos, temporários ou não, mas a paixão, a tradição, é a história de um povo. E aí alguém lá num gabinete em Brasília que nunca na vida viu, não vivenciou, não sentiu aquele calor, aquela emoção de vibrar junto, a partir de hoje não pode mais não. Pronto, acabou. Eu criei um critério nas minhas gravações, todo CD meu tinha uma música de vaquejada. Todo CD tem uma música de vaquejada. E é tanto que na live eu fiz uma específica mesmo, dirigida, só cantando música de vaquejada. Quem for lá no meu canal no YouTube, tá tudo lá, nas plataformas também. Gravei em Jaguaquara, no sítio lá de Mano e Rosa. Foi um momento assim muito bacana também, um diálogo muito bacana com os admiradores da vaquejada. Falando, né, em São João, em vaquejada, como é que você está enxergando a transformação das festas juninas aí desde a época que você começou até hoje em relação ao público, né? Porque a gente tem uma realidade, não é só do forró, tem vários estilos musicais que o público ele está passando por um processo muito lento de renovação, né? As pessoas mais jovens, elas já não se conectam às vezes tanto com certas, né, estilos musicais. Como é que você enxerga tudo isso, falando, né, do passado ao presente e para o futuro, em relação às festas juninas, mais, né, particularmente? Hoje, infelizmente, a gente tem que falar essa realidade, né? Em muitos lugares você não vê festa junina, você vê festival. Então, eu não tenho nada contra artista nenhum no mundo, porque se eles estão ali é porque eles batalharam, foram à luta, conseguiram, e nenhum artista que não seja do segmento vem aqui para uma prefeitura pedir, cara, me contrata, não vem não, velho. Então você veja onde é que está o problema, está na base. Você quer manter a tradição, você quer que seu neto, seus bisnetos conheçam o que é uma festa junina, o gestor tem essa responsabilidade. Mas, cara, o poder do voto, ele é poderoso. Entendeu? Então, hoje se tem... eu toco em Caruaru, Campina Grande, toco no Nordeste, graças a Deus. Mas passou de Aracaju. Cara, para vocês assim, vou dançar, né, numa festa junina é difícil. Olha, um cara que eu sou fã, admiro, estou falando uma coisa muito pontual. O ano passado, quando eu fiz meu show, quem vinha depois de mim? Imagina aí. Um artista da Bahia, querido, grandioso, Léo Santana. Com todo respeito a Léo. Mas Léo não foi pedir para cantar em Caruaru. Alguém foi lá e pagou o que ele merece e ele fez o trabalho profissional dele. Então, não tem mais essa coisa. Pode ser que em algumas cidades se mantenha essa chama assim, um pouquinho mais acesa. A gente vê um pouco isso na Chapada Diamantina, por exemplo. Isso. Tentar manter Mas o geral é uma mistura, entendeu? Você vê esse movimento agora, por exemplo, que os prefeitos fizeram, não viu? Sim. Uhum. Não está dialogando com o forrozeiro ali, cara. Tem nada a ver com o forrozeiro. Ele está falando da responsabilidade que tiveram em contratar artista de 1,5 milhão, 2 milhões para uma festa junina, às vezes uma cidade com 12, 13, 15 mil habitantes, cara. Alguma coisa não está legal. Alguma coisa não está legal. Então, o que é que forró? Qual é o forrozeiro ou forrozeira que chega nem perto de um valor desse? Então não está dialogando. Assim, todo respeito também, acho que eu deixei isso muito claro, nada contra o artista. Mas, por exemplo, o cara contrata uma Loki para estar no dia 22, 23 de junho. Aí você, como um grande comunicador, pergunta a qualquer jovem, o que é que você quer dançar
no São João. Só que ele não tem a força. E às vezes também ele pede para o prefeito. E o prefeito quer se potencializar para agradar a galera, leva. Eu já vi a Loki, velho, Noite de São João em Caruaru, em várias cidades. Como se já não bastasse. Não estou falando do artista, não. Estou falando daquele gênero. É para festa junina? Realmente. Eu particularmente, gestor de uma cidade no interior da Bahia, por exemplo, eu não colocaria 80% dos artistas que se colocam nas grades das festas juninas. É porque é o festival, é uma coisa. Pode ter? Pode, cara. Agora, que dosimetria é essa aqui? Olha, 90% aqui, forrozeiro. Tá aqui, os 3 aqui, forrozeiro. Pô, entra só mais um, só aqui de outro gênero. Faça esse atendimento da comunidade que estão pedindo. Pronto. Porque eu acho que o anfitrião ali da festa, até onde eu me entendo como jeito, é o forró. Muitas vezes também o gestor, ele na realidade não está nem pensando assim digamos, no que o público está pedindo, mas está pensando na questão eleitoreira e de quantidade de votos que ele pode obter por trazer artistas de uma notoriedade que atingem assim, o mainstream e outras coisas, né? Não é nem isso é fato. Em relação a isso. Você está falando aí, Rafa, é fato. Mas dá para fazer ajustes. Por exemplo, ao invés de trazer a Loki, eu levo a Delmário Coelho. Ao invés de trazer um Luan Santana, eu vejo um outro forrozeiro tão bom. Dá para fazer bons ajustes, dá para fazer uma excelente grade sem precisar comprometer o momento. Porque se o momento é de forró, por que eu vou ter uma música eletrônica lá? Você pode até ir num grande festival, como aqui em Salvador se faz muito, você tem um festival enorme... Aí cabe tudo. Cabe tudo, mas, por exemplo, você tem um lugar específico lá, não no palco principal, porque a festa principal é uma festa forrozeira. Que você tenha outras coisas, de boa, mas eu ainda acho que o protagonismo ele tem que ser mantido. Com certeza, até porque a cultura junina, ela é música, ela é comida, ela é a dança, ela é vestimenta. Perfeito. Eu acho que a gente tem que entender que a âncora maior, ao meu ver, ainda é a música. Né? Porque da música parte da dança. Você tirou a música, cai tudo. Todo o resto. Então, pois é, no dia que a gente deixar de ter essa música forrozeira como centro, a gente está matando a dança, a gente está matando a comida, a gente está matando a vestimenta. Apagando nossa cultura. O Pincel está caminhando para isso aí, viu, velho? Está caminhando. Imaginar uma retrospectiva lá do meu Barro Vermelho, o que era um São João, um milho assado, a canjica, pau de sebo, subir o pau de sebo, né? Fazer aquela... Pô, isso está indo embora. Tem muita cidade que você vai hoje e você não acha um bolo de São João assim para comprar. Não, aconteceu comigo, tem 2 anos, eu fui para uma cidade interiorzinho, pequeno, procurei um milho, eu não achei. Não tem, não. Aí eu falei, pô, será que teve algum problema na colheita, né? Choveu a mais ou a menos? Não, porque as pessoas... Ou será que o caminhão de milho que estava vindo ficou no caminho, igual a carreta com o disco? Eu fui pro forró, não consegui comer milho cozido, velho. Eu fiquei abismado com aquilo ali. E olha, um milho assado... Porque a expectativa, o cara vai para ali, a gastronomia, já está pensando no milho, na pamonha, na canjica, no amendoim, tal. E ainda só um forró. É isso que eu ouço, cara. Mas a realidade não é essa. A vontade dessas pessoas pode fazer uma enquete aí, a quem estiver aqui, né, nos dando o prazer dessa audiência aqui no Sem Filtro Bahia Cash. Interajam aqui com ele e digam o que é que vocês gostariam de dançar no mês de junho. Então, por favor, vou convocando você que está aí do lado. Vamos deixar aqui esse registro. No São João, você acha que tem que ter banda forró como grade principal e a secundária, sendo secundária em outros ritmos? O que é que você vai buscar? Dançar um forró, comer um milho? Me conte aí você no seu comentário, por favor. Bacana. E olha, se você não fizer um comentário, você vai ser pamonha. Ademar, me conte então sobre planos desse São João, o que é que a gente pode aguardar aí de ti aí, com o seu trabalho agora esse ano, o que é que tem aí de novo? Então, cara, eu gravei uma música nova, quer dizer, o formato hoje, né, não é mais você levar o CD para a rádio, é aquele negócio, né, os streams são diferentes, 2 em 2 meses, ou seja, até menos, a rádio já quer música nova. Tá tudo numa velocidade. A pegada é essa, então a gente se adaptou a esse momento, eu acabei de lançar uma música, agora tem 8, 10 dias. Por favor. Tá lá nas plataformas
digitais. Tá no meu canal no YouTube, o clipe tá lá, Forró do Futuro, e é de um cara aqui, um baiano, que eu já gravei várias músicas dele, Samir Trindade. É um cara potente, entendeu? Um cara que escreve muitíssimo bem. Ivete já estourou inúmeras músicas do Samir Trindade. E ele tem, de uma certa forma, sido generoso comigo e me deu essa música, Forró do Futuro. Forró do Futuro, ela fala exatamente, né, dessa resistência do forró e uma afirmativa de que o forró jamais vai morrer, que ele já está vindo de Marte. O iPhone 3000 já foi lançado, mas o forró não vai acabar. Então, acho que daqui a pouco você pode até ter o clipe aí, passar um pouquinho para a galera. Pode ir lá no Instagram, no canal no YouTube, curtir essa nova música. E gratidão a essas pessoas que nos prestigiam por 32 anos. Né? Graças a Deus, a gente tem uma agenda confortável, né? Digamos, principalmente agora, a partir de agora até julho, agosto, e durante o ano a gente vai levando para vários lugares, né? Também a nossa música para aqui no Brasil, fora do Brasil, em vários lugares. Mas falando em agenda, ainda faz aquela loucura de 3, 4 shows numa noite? Não faço mais, já fiz. Aí, quem nunca? Né? Aí esses cabelos brancos precisam ser verdadeiros. Mas uma coisa, talvez não seja nem pela condição física, mas você vai aprendendo, cara, que às vezes não vale a pena. A qualidade. Pela entrega, né? Também. Não, e a segurança. Irmão. Então, você sair de um show desesperado para o outro, e depois para outro, você começar o primeiro show 8 da noite, terminar o outro às 6, 7 da manhã. Tem uma hora que você não consegue mais ser um artista. Uma coisa que eu prezo e sempre foi assim, e eu até falo para minha equipe, no dia que eu perder essa tesão, essa motivação, eu paro de cantar na hora. Então, eu gosto de fazer a coisa com qualidade. A entrega para quem investiu tem que ser perfeita. E a galera sabe. E eu tenho uma equipe assim extraordinária. Eu sei, não falta um ensaio, Eu vou lá e canto todas durante o ensaio com eles. Estou ali prestigiando para quem faça um trabalho de qualidade. Então, essa loucura que você está falando aí, quer dizer, quando você avalia esse risco, a parte financeira não compensa. Mas não compensa nem de longe. Você tirar uma diferença de horário, numa velocidade na estrada, num ônibus, né, com não sei quantas famílias. Lembra daquele cantor sertanejo, ou um jovem... Nós estávamos fazendo um show... Araújo. Cristiano Araújo. Já nós tivemos aí alguns exemplos, né? Nós estávamos fazendo um show, os dois, rapaz, em Santo Antônio de Jesus. Ele terminou, eu entrei. Depois a gente está sabendo dessa tragédia que aconteceu com ele, não sei, o cara deveria estar em muita velocidade. Mas eu já tive motorista para me dizer assim, pô, Ademar, olha, fiz o que pude. Aí você vai refletindo sobre isso, rapaz, vale a pena você estar se arriscando. A esse nível, por mais um cachê, não, é bom você ir ganhando continuado. Ainda faço hoje 2. Eu acho confortável. Geograficamente. Se a logística não permitir, né? Se a logística permitir. Dentro de uma logística, né? 150 quilômetros, no máximo 200 quilômetros. Olha, eu quando fazia essas produções de evento, a gente bateu o martelo um período, 80 quilômetros no máximo de um para outro, porque senão não Porque rola. quando você faz 2, um tem que ser 10 e outro 2. Isso. Dentro desse espaço aí, 1h20 de show, então você tem como atender. Mas 3 shows, faço mais nada, que não tem dinheiro. Eu queria saber de você assim, o que é que você poderia falar, porque hoje você tem um filho que tá aí, peguei ele gravando audiovisual. Will Coelho. Um grande audiovisual aí, que eu vi, tava lá, escondidinho no estúdio. Testemunha ocular do fato. Gostei muito do que vi, parabéns. Não tinha Maravilha. Filho, né? De peixinho, peixinho é, né? Então, queria que você falasse como se fosse para o Will, um conselho, uma dica, uma mensagem para quem está chegando nesse movimento do forrozeiro. Acho que é importante ouvir dos mestres. Pois é, ele até me mandou, meu pai, ouça esse audiovisual que eu gravei aí, me diga aí alguma coisa. Eu estava ouvindo em casa antes de vir para aqui. Que é a experiência, né? A experiência. Ele conviveu comigo, convive até hoje, mora comigo. Tá comigo. Mas foi o dançarino, foi o cantor em vários momentos, né? Canta direitinho. Eu não vou ficar aqui rasgando essa cera para não parecer uma defesa assim do filho, mas
eu enxergo que ele tem futuro. Agora, é uma coisa de paciência. Plantar tijolinho por tijolinho. Fazer a base. Entendeu? Trabalhar com honestidade, respeito ao público, entendeu? Sempre verdadeiro. Não deu, deu. Então, nada... Eu acho que isso aí são coisas que você não pode abrir mão, entendeu? Para quem quer, evidentemente, crescer com dignidade, com consistência, né, numa profissão, seja ela qual for. Será que a gente não consegue ver brevemente aí um forró da família? Uma banda depois do outro? Mas já aconteceu isso. Já aconteceu. Você não foi para o interior, viu? Isso não roda mais. Mas, por exemplo, eu estou no show da Bebê dia 8 e ele está, quer dizer, não está no mesmo dia, acho que é 8 dias, 15 dias depois, sim, também participando. Então já está começando o ano passado. Da ABB, dia 8. A ABB, você então, que assim como eu, como o Rafa é consumidor disso, faça o convite pro pessoal, por favor. Mas cara, o forró da ABB é tradição. O mês de junho são quase 30 shows, né? Só dentro do mês de junho mesmo. Mas maio aqui a gente está começando aí, né, com a ABB, que é o dia 8, tradição mesmo, forró da ABB, mandar um abraço para Ulisses, para João, essa direção que valoriza muito o forró. E você vai e se sente no interior, cara. A vila, a gastronomia, aquela coisa bacana, o show agora em área aberta, muito bacana. E no dia 9, com meu amigo, queridíssimo amigo, Jal, que é o... Pôr do Jal, com Mestrinho, Jal e eu. Essa é onde é no... Acho que é no Man, né? Na Chácara Baluarte. Um lugar lindo, inclusive. O Jal, nós estamos gravando uma música junto, ele me pediu aqui para participar com uma música, disse, pô, mas tá estourado o projeto, eu digo, ótimo. Imagina duas vozes dessa. E aí vocês depois, vão lá para o meu Instagram, Delmário Coelho Oficial, que lá nós vamos dando as datas e as cidades dessas nossas caminhadas aí. Massa. Eu queria propor aqui, já que a gente está chegando perto também do fim, um bate-bola rápido, pode ser? Pode ser. Pode. Vamos lá. Afinal, nós estamos no ano da Copa do Mundo, né, velho? Pois é. E terminar sem futebol não dá. Talvez o nosso bate-bola seja melhor do que o da seleção que a gente tem ultimamente. Mas eu faço uma pergunta aqui para vocês. Estão com fé? Rapaz. Tá vendo, gente? Vamos mudar de assunto. Pode acontecer. Eu prefiro acreditar no São João, viu? Eu estou preparado para curtir meu São João sem final de Copa do Mundo, confesso. É verdade. O que é que você... Você pode responder, não precisa ser só, né, uma frase, você pode comentar rapidamente, mas o que é mais... O que é que você prefere? Um show mais intimista ou uma multidão? Cara, eu prefiro os dois, mas o intimista, eu gosto de apertar a mão das pessoas. Eu vou fazer um agora, segunda-feira, entendeu? Que é mais ou menos nessa pegada. Então você pega na mão, você abraça e tal, mesmo porque eu tenho ali um ritual há 30 anos, atendo a todos depois do show. Às vezes passa 2 horas e pouco ali, mas eu me coloco no lugar dessas pessoas. Por exemplo, se o Roberto Carlos tivesse, eu ia... Para ir no camarim dele, eu esperaria 4, 5 horas, porque eu sou fã pra caramba. E aí é só você fazer essa interpretação e essa empatia mesmo, dizer, pô, o cara veio ali te ver, te prestigiar, e ter a consciência que se você está fazendo aquele show, é porque eles quiseram. Não é porque o prefeito lhe acha bonito, não. E aí vai, digamos assim, uma sugestão para quem está na atividade artística. Qualifique o quanto puder. Porque quando você é contratado, não é porque você é simpático, é porque você tem qualidade. E isso aí faz a diferença. Então, eu gosto muito do intimista. Massa. Tem algo que você acha que falta no forró moderno, ou que poderia ser um pouco diferente? Dentro do meu segmento mesmo, eu acho que ele vem se modernizando pra caramba. Por quê? Luiz Gonzaga, quando começou lá atrás, ele nem tocava forró. Ele ia lá para os bares no Rio de Janeiro, ele tocava tango, valsa. E quem é que despertou o Luiz Gonzaga, esse fenômeno, né? Esse talento, esse cara absurdamente, entendeu? Genial. Segundo ele, foram uma turma de cearenses que estavam lá e diziam, pô, você é lá de Exu, e você tocando valsa, toca um forró aí, velho. Isso é a história que ele contava.
E a partir daí, então, ele deixou o legado, entendeu? O legado que todos nós compreendemos. Mandem vocês agora aí. Eu queria fazer uma cobrança coletiva. Já que o forró tem a presença de outros estilos musicais na festa junina, eu vou fazer um apelo e usar a figura do mestre aqui. Um bloco, por favor, de São João, no carnaval. Mais forrozeiros no circuito. Afinal, o carnaval é música de rua, é música da Bahia. E a gente tem representantes dessa música que podem também estar incorporados com maior presença no nosso carnaval. E aí eu queria saber se você já teve essa experiência de puxar algum... Já tive vários convites. Experiência, sim. Eu já fiz vários anos na micareta de Juazeiro, vários anos na micareta de Feira de Santana. Aqui eu já tive vários momentos, mas foi talvez de convite, mas foi num momento de reflexão. Não que o forró não possa estar ali, mas o olhar está dirigido para outro formato. Mesmo porque quando você vê assim, essa digamos assim, não é a briga, mas essa discussão de horários, que não sei o quê, entre os titulares, entre, digamos, os poderosos, digamos assim, os anfitriões da festa, imagina o forró chegar ali, só vai sair 3 horas da manhã. Não, só vai sair quando não tiver mais ninguém, cara. Não dá pra sair mais. Então, eu vou me meter num negócio desse. Olha, Pincel, vou ficar em casa, viu? Vou curtir meu carnaval. Vou curtir meu carnaval. Deixa eu só bater a última bola. Exatamente. Vou bater a última bola aqui. Forrozeiro tem fama de estar com bebida sempre na mão. Ademar é esse forrozeiro? Nada, nunca. Eu, quando compreendi que eu estava fazendo um trabalho profissional, a partir daqui, eu digo, bebida, a minha equipe sabe toda, uma conversa muito sincera, franca. Ninguém da minha banda bebe, não bebe nem licor, pra você ter uma ideia. A partir do momento que bota aquela camisa, que é uma padronização natural, que entra no ônibus e que a gente pega a estrada, ali é família, cara. Não tem, é como se nós estivéssemos aqui mesmo. Não tem algazarra, não tem barulho, não tem nada. Tem uma conversa saudável. Nós vamos para a nossa batalha, para a nossa luta, para que a gente possa curtir lá em casa, né? Na casa da gente. Tem sido assim e será sempre assim mesmo. Então, assim, se por um acaso lá chegar para o produtor local do evento, assim, ó, Delmário está exigindo 1 litro de uísque, assim, é mentira. Nem entra no camarim. Mas nem entra no camarim bebida, nenhuma, zero. Já tem uma não é cláusula não, mas já tem lá uma informaçãozinha no contrato. Não servir bebida alcoólica no camarim. Pronto, agora vamos falar do bate-bola aí para finalizar. 2 em 1. Teve alguma música que você se arrependeu de não ter gravado e ouviu depois com a outra pessoa? Ou também, na mesma frase aí, na mesma pergunta, teve uma música que alguém gravou e disse, poxa, eu queria ter gravado essa música? A primeira, existe um fato real. Por volta de 1998, 99, eu estava em Caruaru, porque eu me considero um filho musical de Caruaru. A partir do momento que eu gravei o meu primeiro projeto lá, o segundo projeto, o terceiro projeto. Depois eu fui gravar em Recife. O Somax lá era uma WR para o forró. Então um estúdio assim extraordinário, entendeu? Claro que eu gravei já também na WR vários projetos com Rangel, com a Aline, pessoas ali maravilhosas. E eu estava em Caruaru e um rapaz, um compositor que não está mais com a gente, Juari Santiago. Rapaz, chegou com uma fita, ô forrozeiro, eu tenho uma música para lhe apresentar. E vou lhe dar ela aqui, ó. Ouça ela aí e tal. Ouvi, cara, e não assimilei a grandeza da música. Não assimilei mesmo. Eu achei, porra. Aí você, claro que tem que ser honesto, mas de uma certa forma, não, eu vou me dar uma outra chance. Vou ouvir quando chegar em Salvador, quando tiver com mais calma. E eu nunca gravei essa música.
Ela chama Sem Ferrolho e Sem Tramela. Flávio José passando por lá. Ele fez a mesma coisa, deu para Flávio. Aí Flávio estourou a música. Eu digo, bom, também Flávio é um fenômeno, é um cara que eu tenho muito carinho, um amigo querido, estava com muito mais, digamos assim, caminhada na minha frente, mas eu não tive aquela capacidade que ele teve lá, o Flávio, de compreender a força dessa música. Sem ferrolho e sem tramela. Fantástica a música. A outra pergunta é? Aquela que alguém gravou, você ouviu, ninguém te apresentou nunca, mas você ouviu isso, poxa, imagina se essa música tivesse caído para mim, eu queria ter gravado essa música. Não, Santiago, com toda honestidade, nunca veio assim isso para mim. Não? Não, nunca passou ou nunca tive essa oportunidade, entendeu? De me deparar com esse acontecimento assim, não, graças a Deus, não. Maravilha. Eu queria, então, só para fechar aqui a minha participação nas perguntas, vocês podem, depois, as considerações finais, mas que você comentasse, né, assim, um momento inesquecível da sua carreira, algo que você viveu e que você se recorda até hoje de ter passado assim, por um momento de emoção muito forte. E depois, né, para finalizar, se você pudesse dar uma palhinha aí da primeira música, talvez, que você... aprendeu a cantar. Olha, Salvador, quando eu estou dentro do forró, as pessoas que já me conheciam fora daquele, rapaz, você vive de forró? Salvador só é axé, só a Bahia e tal. A Bahia não tinha essa visibilidade, entendeu? Que tem hoje. Eu acho que tudo isso é um processo revolucionário da mídia, da comunicação. E me perguntar, rapaz, você vive de forró? Na Bahia, era essa pergunta que me faziam. E eu, então, resolvi gravar o meu primeiro DVD. E resolvi gravar onde eu acho que é o caldeirão cultural da Bahia, que é a Concha Acústica. Meu amigo, eu enfrentei uma resistência absurda para gravar esse DVD. Me apeguei com políticos para chegar para o secretário, porque para a organização dali, ou para a coordenação da Concha não passava, não tinha como. Aí bato de um lado, bato do outro, do lado eu digo, eu vou gravar na Concha Acústica. Agora, sabe por que eles não queriam deixar? A princípio, eu fiquei sabendo depois, tinha uma preocupação que não desse gente. Você imagina o que é isso? Esse DVD, levanta aí que ano... Eu gravei esse DVD, isso foi em 1978, 79, não, 80, 90 e pouco. 90 e... 90 o quê, rapaz? Saiu o exército. E aí eles tinham essa preocupação de não dar gente na Concha. Cara, foram 2 dias de gravações. E nesse projeto eu trouxe o Dominguinhos. Mas 2 dias por quê? Porque encheu? Encheu demais. E aí teve que... Encheu, ali é 5 mil e pouco, 6 mil. Amém. 5 mil. 2013, né? 2007. 2007, é por aí, 2007. É o primeiro DVD. Sim, eu vou em cima desse DVD para responder sua pergunta aí, um momento assim, certo, muito bacana, de emoção. E aí eu trouxe o Dominguinhos. O Dominguinhos participou desse projeto. Tudo isso está lá nas plataformas. Então, eles não assim, assimilavam um cara que tivesse esse acontecimento. E eu, naquele momento da gravação, eu tive uma ideia. Eu digo, eu vou trazer minha família aqui no palco para fazer um agradecimento mesmo à minha família, aos meus filhos e minha mulher. Ainda não tinha neto. Depois, quando eu completei 25 Carroça do Tempo, é que eu trouxe os netos e eu canto uma música, Conselho ao Filho Adulto, que vale a pena vocês ouvirem. Conselho ao Filho Adulto. Depois pesquisem aí. Está lá no DVD... Carrossel do Tempo. Meu amigo, quando eu coloco a família, minha mulher não gosta dessas coisas, de chegar em frente à luz, ela só age mesmo nos bastidores. Cara, nós cantamos, minha vida é andar por esse país, para ver se um dia descanso feliz. Aí eu botei os meninos assim para cantar e eu ajudava o William, porque ele é desafinado. O Will já ia bem. O William um pouco desafinado, daí é pior ainda. Mas eu dei um jeitinho. Eu vi
pessoas chorando. Qual é a grandeza disso aí? O valor da família. Né? E eu fiz assim, de uma forma natural, cara. Não tinha script nem nada planejado. Então eu digo que isso foi muito marcante, assim. Um momento muito especial. E esse DVD, ele foi, assim como eu falei do CD que virou lá, assim como falei do Trio Nordestino, assim como eu falei desse DVD, ele foi muito impactante na carreira. Até hoje está na playlist aí de muita gente. Maravilha. Eu vou partir aqui para minha nota de agradecimento, porque hoje a gente está com um tempo mais apertado, infelizmente, porque eu tenho certeza que eu passaria horas. Obrigado, se fosse uma caminhada daqui até Barro Vermelho, eu passaria horas te ouvindo. Horas te ouvindo mesmo, que são muitas histórias. A sua história não nega, acima de tudo, duas coisas. Eu saio daqui com o aprendizado de duas coisas. A primeira, que você é um cara iluminado, lá de cima. Que teve um acidente, são coisas que foram acontecendo para brilhantar uma coisa que você veio a mostrar depois. Perseverança no trabalho. Uhum. Você sai do seu interior, vem em busca do primeiro sonho, que era o militar. Depois você passa a ser um empreendedor, vai pro táxi, vai pro polo, luta pelo sonho da música, luta para estar com o forró num estado tão gigante quanto o nosso, mas acima de tudo para buscar o que tinha de melhor lá fora e trazer para o seu povo de volta. Uhum. Então isso mostra que também nada supera. Não adianta ter dom, não adianta se você não tiver trabalho. E hoje sai com esse aprendizado, eu tenho certeza que quem está do outro lado aí sai com esse aprendizado também. Obrigado por essa mensagem, tá? Quero te agradecer muito por aceitar o nosso convite. Hoje é final de abril, dia 28 de abril, uma terça-feira, sua agenda já está louca correndo aí de muito trabalho, e que Deus ilumine assim, amém, com muito trabalho. E dia ABB, que dia eu tô na ABB? Dia 8 de maio. 8 de maio, estaremos todos na ABB, por favor, tá todo mundo lá, em peso a Nação Forrozeira. Como eu não faço parte da equipe de Adelmário, eu vou estar tomando o meu licor. Aí pode, aí. Não, e hoje aí é liberado. Foi bom, porque lá nas bandas, lá eu corto do camarim bebida, a galera fica puta comigo. Pô, pensar, por que você não bebe? Todo mundo que me bebeu, eu falei, vou jogar aqui pra eu ter, ó, Adelmário aprovou, ninguém bebe no camarim. Não sou o único. Bebe, não bebe nem no camarim, nem no trajeto, nem nada. Você saiu, eu acho que é o momento do trabalho, profissionalismo, né? Do trabalho, da seriedade. Porque se não for assim, olha, eu já vi tantos filmes assim, sabe, tristes até, de pessoas que têm um potencial grandioso, velho, mas faz essa mistura. E nessa mistura ali começa a se perder e aí perde consistência mesmo. Rafa, então, eu deixo aqui o meu conselho para quem estiver nessa atividade, né, que encare ela como qualquer outra. O piloto não vai beber para estar lá em cima. E quem tem direito a beber é quem está dançando, quem está lá se divertindo. Esse aí tem, beber todos lá. Né? Foi para ali para isso. Mas quem está no palco foi para levar um trabalho, né, dentro da consciência absoluta. Eu sabia dessa informação porque eu tive o prazer de fazer um projeto lá na cidade de Araci, gravação do DVD da Mina Faceira. Tocaram Side Bamba, Tairone, Adelmário e Del Led. Todo mundo pediu os uísques, as cervejas, tudo. No camarim de Adelmário não teve, foi zero com teor alcoólico. E isso é importante porque o entretenimento muitas vezes ele não é levado a sério, muitas vezes ele não é levado inclusive como profissão para muita gente. Sim. Então quando você tem profissionais que se colocam neste lugar, é muito importante que continue servindo de exemplo, que a gente possa multiplicar essa ideia para que os artistas possam cada vez mais entregar o melhor de sua performance. A gente quer hoje aí tá essa cobrança com o Neymar, para que Neymar entregue o melhor. Neymar não pode ir para rua, Neymar não pode beber. Não. Artistas também são assim. São alta performance. E concordo plenamente. Eu acho que é o caminho. Concordo plenamente. Quero aproveitar essa vírgula aqui, Adailton, para te agradecer pela presença. Que honra, né, Pincel? Que honra máxima. Hoje aqui eu vou botar no meu currículo. Ó. Já estive na bancada com a Adailton do meu lado. Rapaz, não sei se vai resolver história, muita coisa em sua vida, não, mas eu agradeço o convite. Não sei nem se cabe, mas assim, estou vindo de um momento muito difícil, muito complicado. Mas assim, Sandro passou lá com Billy para a gente bater um papo, para me dar um abraço mesmo num momento complicado aí. E quando a gente foi ver, estava em pé na porta do prédio conversando, era 1h da manhã, irmão. Aí Sandro olhou para minha cara e disse, velho,
eu não vou poder fazer o programa que eu vou estar fazendo outra coisa. Vá me substituir. Sandro, pô, velho, vá, rapaz, até para você dar uma esparecida, vá. Vai estar Delmário lá, vai estar Rafa, Pincel, o pessoal você já conhece. Aqui estou eu. E eu que agradeço, primeiro a Sandro pelo convite e a vocês pela recepção. Com a Rafa que a gente fez lá na Bahia FM, República do Reggae, foi muito bacana. Rapaz, eu tive uma aula com essa bênção aqui que Deus deu. E aí a enciclopédia viva do reggae, viu? Então, por que possamos ter mais encontros como esse, Tô muito obrigado. disponível. Convido você para estar aqui antenado terça-feira que vem, 19h30, no mesmo horário, sem filtro, sempre com esse papo construtivo. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar, dar essa moral pra gente aí, por favor, que a gente precisa. Isso leva a gente para um outro lugar, né, não, Rafa? Com certeza. Muito obrigado pela audiência, agradecendo mais uma vez ao Delmário. E para fechar aquela palhinha da primeira música que você cantou. Agradecer ao Sandro, claro, pelo convite. Ele passou um zap para mim e tal. Eu digo, pode deixar, vamos lá, vou lhe dar um abraço. Uma alegria te encontrar, cara. Alguns anos que a gente... tem um tempinho que a gente não se vê, mas a admiração, você sabe que essa aí a cada ano fica maior. Obrigado, Rafa, por me receber aqui, Pincel. Billy. Forrozeiro. Mas e a minha nação forrozeira, vamos prestigiar aqui, ó, o Sem Filtro, Bahia Cash. Realmente é um caldeirão de boas informações, né, e atualizações. E aí nos encontraremos com certeza em muitas cidades, se Deus quiser, a partir de agora. É uma alegria realmente poder encontrar toda essa minha nação forrozeira. Não fale mal do meu país, da minha gente, esse povo varonil. Fale da França, da Itália, da Espanha, da Rússia ou da Alemanha, mas não fale do Brasil. O mundo inteiro está com dor de cotovelo, porque somos vamos ser hexa, né? Pentacampeões de futebol. O Recife é a capital do frevo, Caruaru é a capital do forró, São Paulo e Rio é samba e música sertaneja, Belém do Pará, capital do carimbó, e a Bahia é Olodum e Afoxé. Fale mal de quem quiser, mas o Brasil ainda é melhor. Agora nós quatro aqui. Não fale mal do meu país, da minha gente, esse povo varonil. Fale da França, da Itália ou da Espanha, da Rússia ou da Alemanha, mas não fale do Brasil. Eita, coisa boa! Muito obrigado, professor. Obrigado, você, gente. terça-feira que vem, 19h30, estaremos aqui, hein? Até lá. Tchau. Professor, muito obrigado. Maravilha. Viu? Obrigado a vocês.